Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. E hoje nós vamos continuar com a nossa série sobre curiosidades da eletrônica, falando para vocês que os componentes eletrônicos também são atores. O que significa isso? Significa que eles fazem papéis de outros componentes do circuito de acordo com a necessidade e de acordo com a função do circuito. Ou seja, cada componente eletrônico ele pode funcionar como outro componente também, dependendo da finalidade do circuito e do que o circuito tem que fazer. Aqui, por exemplo, eu tenho um circuito original formado por dois transistores pré-amplificadores. Eles são ligados um no outro através de um capacitor de acoplamento. Eu já tinha explicado numa outra aula o que é capacitor de acoplamento. Quer dizer o seguinte, o sinal amplificado pelo primeiro circuito, através do capacitor vai para o segundo circuito e por aí vai. Então, esse daqui é o circuito original, dois transistores pré-amplificadores, alguns resistores de polarização, o capacitor de acoplamento e os capacitores de desacoplamento. Tá? Eu não coloquei o valor dos componentes porque não vem ao caso nessa explicação. Agora, olha só que interessante. Para a tensão contínua de alimentação desse circuito, ou seja, para as tensões de alimentação desse circuito, olha só como é que as tensões contínuas enxergam o circuito, tá vendo? Ó? Olha que interessante. Os transistores passaram a ser vistos como potenciômetros, como resistores variáveis, enquanto que os capacitores sumiram do circuito, tá vendo? Para a tensão contínua, os capacitores não existem nesse circuito. E os transistores fazem o papel de outros resistores, simplesmente isso. Então, para tensão contínua, os resistores continuam sendo os resistores, os transistores fazem o papel de resistores e os capacitores não existem. Então, a tensão contínua enxerga o circuito assim, ó. O sinal elétrico que o circuito amplifica enxerga o circuito dessa outra forma, tá vendo? Ó? Os resistores do mesmo jeito, só que percebam que os capacitores agora viraram resistores, fazem o papel de resistores, tá? Porque eles deixam o sinal passar, porém com alguma dificuldade, tá, pessoal? Então, esse é o circuito original, esse é o circuito para tensão contínua e esse é o circuito para tensão alternada, que é o sinal. Agora, olha aqui embaixo, ó. Um circuito original, um filtro pi, que a gente já explicou num outro vídeo, uma bobina, dois capacitores aqui eletrolíticos, um capacitor comum aqui, ó, tá? Então, esse é o circuito original. Aqui entra uma tensão contínua que vai ser filtrada por esse circuito aqui. Para o mais B, para tensão contínua, olha, a bobina faz o papel de um fio e os capacitores não existem. Para tensão contínua perfeita, os capacitores não existem, a bobina é um fio. Então, a tensão contínua boa, o circuito enxerga assim, ó. A tensão contínua enxerga o circuito assim. Para o ripple são aquelas ondulações que tem na tensão contínua, por exemplo. Essas ondulações que tem na tensão contínua vai enxergar o circuito assim, ó. Ele vai enxergar os capacitores no circuito para filtrar e olha, a bobina virou um resistor agora, que para o ripple a bobina tem uma resistência, tem uma determinada resistência, que é a reatância indutiva dela. Tá? Então o ripple enxerga o circuito assim. E ruídos de alta frequência, que poderiam ter na linha de mais B, vão enxergar o circuito assim. Ó. Um resistor de valor bem alto aqui, a bobina como se fosse um resistor de valor bem alto, e os capacitores como se fossem fios, porque os capacitores mandam o ruído de alta frequência para o terra. Tá vendo? Olha que interessante, o circuito original é assim. O mais B enxerga assim, o ripple enxerga assim, e os ruídos de alta frequência enxergam desta forma. Então percebam que os componentes eletrônicos fazem outros papéis aqui. Ó. Aqui, por exemplo, ele faz o papel de um circuito aberto, aqui ele faz o papel do capacitor mesmo, aqui ele faz o papel de um fio. A bobina aqui faz o papel de um fio, aqui faz o papel de resistor. Aqui nesses outros circuitos que a gente colocou, os capacitores eletrolíticos, aqui fazem o papel de circuito aberto, aqui fazem o papel de resistores. Os transistores, aqui são resistores, simplesmente, e aqui são transistores mesmo. Tá, pessoal? Então, como vocês puderam observar aí através desses exemplos, que os componentes eletrônicos podem assumir papéis de outros componentes de acordo com a necessidade, de acordo com o circuito. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. É uma curiosidade da eletrônica, como cada tensão do circuito enxerga o circuito, tá, pessoal?
Então eu espero que vocês tenham gostado, inscrevam-se no canal. Se você gostou, dá um like, deixa um like aí. Se você não gostou, dá um dislike, mas sejam educados nos comentários. Vejo vocês aqui num próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.